Pessoal, vamos voltar para o nosso terceiro bloco, em que nós vamos continuar conversando aqui sobre os principais tipos penais, sobre as principais disposições penais eleitorais, tá bom? Nós paramos no artigo 299, do Código Eleitoral, na corrupção eleitoral, e agora nós vamos analisar o artigo 300, do Código Eleitoral, que consiste em valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado partido ou candidato. Aqui a pena é de detenção até 6 meses. Mais uma vez, aqui a importância de ter lido lá a parte geral do Código Eleitoral, das disposições penais, detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Parágrafo único: se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e o crime é cometido prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Aqui, mais uma vez, a gente lembrar as disposições de parte geral que nós estudamos no começo da nossa aula, no bloco de número 1. Tá? Algumas pequenas considerações aqui para a gente levar em conta sobre o artigo 300. Esse aqui é o crime de coação eleitoral praticado por servidor público. Coação eleitoral praticado por servidor público. Por que que é importante a gente saber que é a coação eleitoral praticada por servidor público? Porque nós vamos ter um crime ligeiramente diferente no artigo imediatamente abaixo, no 301. Então lembrem, coação eleitoral praticada por servidor público. O servidor público coage alguém a votar ou não votar em determinado partido ou em determinado candidato, tá? Aqui o que se tutela, aqui o que se protege é a liberdade do voto. Pessoal, a coação, nesse caso aqui, deve impor, deve trazer um real temor acerca a respeito do mal anunciado. Deve ser uma coação verossímil, tá? Indicando ao coagido, supondo ao coagido uma séria impressão, tá? De que se o voto não seja naquele sentido, a ameaça pode sim se concretizar, tá? Não necessita que essa coação seja exercida mediante violência ou grave ameaça. Por que que não necessita que essa coação seja exercida mediante violência ou grave ameaça? Porque aqui pode configurar o crime do artigo 301, tipo penal, logo abaixo, que nós vamos avaliar. E é um crime formal. É um crime formal. Por quê? Porque ele se consuma com a coação direcionada ao eleitor, tá? Independentemente do eleitor ter ou não direcionado o seu voto nos termos dessa coação, tá? Primeiro, é um crime formal, não é um crime material, ou seja, o fato de direcionar o voto no sentido da coação é algo que não é necessário, podendo ser um mero exaurimento. E também, pessoal, como o voto é secreto, como o resultado do voto tem sigilo, não tem como a gente fazer uma prova segura, como a gente fazer uma prova efetiva, tá? Deste contexto. Então, podia ser inclusive uma prova diabólica, uma prova impossível de ser feita com a segurança necessária, tá? Artigo 301, tá? Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Pena, preceito secundário,
reclusão até 4 anos, ou seja, 1 a 4, e pagamento de 5 a 15 dias multa. Aqui, como já dito, que como já falado, é um tipo penal diferente, é um tipo penal diverso, tá? Lembrem que aqui é o crime de coação com violência ou grave ameaça para perturbar o exercício do voto. Como já dito, ao contrário do artigo 300, aqui no artigo 301, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não necessariamente servidor público. Ele pode ser praticado mediante coação física ou coação psicológica. Coação física, violência. Coação psicológica, grave ameaça. Com relação à grave ameaça, pessoal, eu reitero para vocês as mesmas considerações a respeito da coação, lá do artigo 300. Ela deve ser séria, ela deve ser verossímil, ela deve trazer um fundado temor para aquela pessoa. Também é um crime formal, também é um crime formal, e aqui eu trago para vocês dois precedentes, para a gente concretizar, então, a análise do tipo penal. Tá? Primeiro, a análise aqui de um caso que envolve ameaça de suspender benefício social. Análise de suspender benefício social. Tá? Se alguém ameaçou, se alguém vem ameaçar, a suspensão de benefício social, ela pode ser ou não considerada uma ameaça grave para fins do tipo penal? Pode, pode ser considerada, tá? A pressão, pessoal, tá? Também um outro fato, a pressão a que são submetidos trabalhadores de empresas privadas para adotarem certo posicionamento político, tá? Ainda que fora do ambiente de trabalho, mas em razão dessa relação de emprego, pode também se amoldar a este tipo penal, tá? Sem prejuízo, claro, dos reflexos trabalhistas e também cíveis eleitorais. Lembrando que a 12.034 de 2009 inseriu uma forma específica de captação ilícita de sufrágio, tá? Então, aqui duas coisas, duas questões sociais. Suspender benefício social pode ser avaliado nesse contexto aqui, como ameaça grave, e também aqui pressão de empregador no trabalhador. Pode caracterizar aqui o 301, tá? Um outro precedente, tá? O tipo do 301 refere-se ao uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. A circunstância de ausência de poder de gestão de programa social não afasta eventual configuração do 301 do Código Eleitoral. Tá? Diante do fato alusivo à ameaça a eleitores quanto à perda de benefício social, caso não votassem no candidato denunciado. Tá? Precedente do TSE, que eu deixo aqui no material de vocês. Tá? Artigo 309. Artigo 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Pena, preceito secundário, reclusão até 3 anos. Aqui o que se tutela é tanto a unicidade quanto a personalidade do direito ao voto. Tá? Então, tanto a unidade quanto a personalidade do direito ao voto. É o famoso um homem, um voto, one man, one vote. Tá? A conduta é, pessoal, votar ou tentar votar mais de uma vez. Votar ou tentar votar no lugar de outrem. Tá? Então, por isso, violar essa expressão, um homem, um voto. Tá?
Consignado aqui também uma crítica da doutrina, o seguinte, que com a adoção do sistema informatizado para votar, a conduta é cada vez mais difícil de ocorrer, tá? Para fins criminais, principalmente na modalidade de votar duas vezes. Tá? É praticamente impossível aqui ocorrer na modalidade de votar duas vezes. Tá? A habilitação para que possa votar na urna eletrônica depende da digitação do número de inscrição do eleitor, o que não é liberado em duplicidade. Tá? Também, pessoal, só que não se afasta, então, a tentativa de votar duas vezes. Tá? Tentativa de votar duas vezes, ok. O mesmo ocorre com tentar votar em nome de outrem, tentar votar em nome de uma terceira pessoa, o que é dificultado com a adoção da biometria. Tá? Então, esses crimes na modalidade consumada, no votar mais de uma vez ou votar em nome de terceira pessoa, é cada vez mais difícil de acontecer. Claro que o crime, como é um crime de atentado ou de empreendimento, lá do penal parte geral, que a gente estuda do concurso também, consumação e tentativa são punidos no mesmo tipo penal e com a mesma pena em abstrato. Tá? Aqui um exemplo, para quem vem do cível, aqui é um exemplo, ou da tutela coletiva, né? Um exemplo do princípio da precaução na seara eleitoral. Princípio da precaução na seara eleitoral. Para quem trabalha com ambiental, para quem trabalha com direitos difusos, é um princípio que é mais difundido. Mas aqui é um exemplo aqui do princípio da precaução na seara eleitoral. E aí o quantum de pena, tá, da reclusão de 1 a 3 anos, vai ser dosado, tá, conforme o caso concreto, dada a proporcionalidade, o grau de violação do bem jurídico. Certo? 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto. Detenção, tá? Detenção até 2 anos. Pessoal, tutela aqui. Liberdade, sigilo, o sigilo do voto, tá? Mais uma vez, é um crime de atentado de empreendimento, em que o crime consumado ou tentado são punidos dentro do mesmo tipo penal, não precisa ter a norma de extensão do 14.2 do Código Penal, que prevê a punição da tentativa, que nós falamos de violar ou tentar violar o sigilo do voto, tá? É um crime, é uma conduta que teve muita discussão, sobretudo, nas últimas eleições presidenciais, também teve discussão nas últimas eleições municipais, em 22 e 24. Eu destaco aqui para vocês que eu gravo esse nosso encontro no final de setembro de 2025. Tá? E tomei o cuidado de avaliar o que vem dizendo a doutrina, tomei o cuidado de avaliar o que vem dizendo a jurisprudência, e o que tem prevalecido, tá? Que não há crime quando o eleitor expõe voluntariamente a sua opção de voto, tem prevalecido que a divulgação espontânea do voto não configura aqui a conduta criminosa. Lembrando aqui que o eleitor com necessidades especiais pode ingressar na cabine de votação acompanhado por outra pessoa, que pode inclusive digitar os números na urna eletrônica. Tá? Resolução 23659 de 2021 do TSE, mais especificamente artigo 14, parágrafo 2º, inciso 3. Esse terceiro auxiliar aqui funciona como um colaborador, tá? Mas pode cometer o crime, por exemplo, se revelar a uma outra pessoa o voto da pessoa auxiliada sem o consentimento da pessoa que foi auxiliada. Mas a questão aqui, pessoal, a discussão principal que nós temos e quem divulgar vídeo, fotografia do próprio voto?
Comete crime? E se comete crime, comete qual crime? Eu deixo aqui as considerações do Rodrigo Zílio, colega de MP do Rio Grande do Sul, do eleitoral, que auxilia na PGE, na Procuradoria-Geral Eleitoral, e deixo também julgado aqui do TRE do Paraná. Tá? O Zílio destaca que se o eleitor divulga sem qualquer espécie de condicionamento ou sugestionamento, não há nenhum ato contrário ao ordenamento jurídico na sua conduta. Tá? A doutrina converge no sentido da atipicidade do ato de revelar o conteúdo do voto em momento posterior. Tá? A doutrina converge no sentido da atipicidade de revelar o conteúdo do voto em momento posterior. Tá? Cita também a tendência dos tribunais regionais em reconhecer a atipicidade de quem publica selfie na urna. Tá? De quem publica selfie na urna. O sigilo do voto seria um direito e não uma obrigação. Tá? Pode, na visão do Zílio, ser avaliado se no caso concreto configura propaganda irregular no dia da eleição. 39, parágrafo 5º, incisos 13 e 4 da 9507 de 97. Pessoal, caso específico, caso concreto, julgado pelo TRE aqui do Paraná, tá? Em maio de 23, precedente do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, inclusive. No precedente aconteceu de fotografar o voto, tá, pelo próprio eleitor durante a votação, tá, julgado aqui do TRE do Paraná, que foi reconhecida a atipicidade da conduta. Tá? Na fundamentação, se fala que o crime do 312 tem por objetivo, tá, preservar qualquer violação do sigilo do voto, tá? Que tem como objeto jurídico a garantia constitucional do segredo do voto, tá? Que isso aqui é feito em benefício do eleitor. No caso concreto, segundo o voto, que foi acompanhado pelo TRE aqui do Paraná, a conduta de fotografar foi pelo próprio eleitor, tá? E aqui era um direito dele que ele resolveu expor a sua preferência, resolveu expor o seu voto. E essa conduta foi configurada, foi considerada atípica, certo? Próximo tipo penal, divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral, tá, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. É um tipo penal trazido pela 14.192 de 2021. É um tipo penal relativamente recente, tem cerca de 4 anos. Tá? Detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos, causa de aumento de pena de 1/3 até metade, se é cometido pela imprensa, rádio, televisão, ou por meio da internet ou rede social, ou transmitido em tempo real. Envolve menosprezo à condição ou de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Pessoal, é importante aqui fazer um recorte do tipo penal. Eu gosto disso desde a época que eu estudava para concurso. A importância de fazer um recorte aqui do tipo e a gente entender ele com as suas nuances. O verbo nuclear consiste em divulgar. O período em que essa conduta ocorre é na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral.
Então, saber delimitar dentro do nosso trabalho o que é propaganda eleitoral e o que é período de campanha eleitoral, tá? O objeto, fatos que sabem verídicos, ou seja, tem que ter consciência da não veracidade do fato que está divulgando, quanto a partidos ou candidatos, e que estes fatos possam ter o condão de exercer influência perante o eleitorado. Incorre nas mesmas penas quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de candidatos ou partidos. O que se tutela aqui, pessoal, é a veracidade da propaganda política. A veracidade da propaganda política. Porque o que se busca? Um padrão minimamente ético no decorrer do processo eleitoral. Um padrão minimamente ético no decorrer do processo eleitoral, para que a gente possa ter uma adequada formação da opinião do eleitorado. Tá? O fato aqui precisa ser falso ou inverídico, ou seja, sem correspondência com a realidade fática. Sem correspondência com a realidade fática. Aqui a gente está falando de uma divulgação inverídica de fatos. Divulgação inverídica de fatos, tá? E não de opiniões. E não de opiniões. Porque aqui a gente não vai trabalhar com interpretação, com juízos de valor, tá? Então, é uma divulgação falsa de fatos. A gente não está falando de valoração, de juízo de valor, de interpretação, de nada disso. A gente está falando de fatos. Ocorreu ou não ocorreu? Tá? Não é necessário que o fato inverídico seja também criminoso, tá? Não é necessário que o fato inverídico seja também criminoso, tá? O Supremo tem entendimento, tá? Na questão de ordem no inquérito 2607, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o fato, se o fato for comprovadamente verídico, se o fato for verdadeiro, não caracteriza o crime do 323, tá? Necessita que o agente tenha conhecimento da inveracidade, que eu já comentei aqui com vocês. O fato precisa ser suficientemente grave para causar impacto significativo no eleitorado, o que deve ser avaliado como na situação concreta, na situação concreta. O tipo criminaliza a divulgação inverídica de fatos negativos ou de fatos positivos. Fatos negativos, ou seja, defeitos, ou positivos, qualidade, que tenham essa condição de causar impacto significativo no eleitorado. Tá? Então, também, por fim aqui, não necessita prova que o agente buscava beneficiar ou prejudicar algum candidato ou partido específico, tá? Bastando aqui o dolo genérico. Pessoal, eu vou encerrar esse bloco aqui com vocês com relação aos crimes contra a honra no direito eleitoral. Tá? Por que eu vou encerrar o bloco aqui com vocês? Porque, embora sejam 3 artigos, calúnia, difamação, injúria, isso aqui são tipos que nós temos conhecimento do dia a dia, dos nossos trabalhos, da nossa atuação, e que a gente precisa fazer basicamente 2 recortes. Então, acaba não sendo muito difícil, acaba não sendo muito complexo da gente estudar. É fazer 2 recortes básicos e estudar casuística, tá? Então, lembrar, calúnia, difamação, injúria, nós temos uma estrutura aqui de crimes contra a honra, tá? A questão ali de tutelar a honra objetiva e tutelar a honra subjetiva, que os crimes de calúnia e difamação tutelam a honra objetiva, basicamente o que os outros vão pensar a respeito da pessoa, o contexto vai pensar a respeito da pessoa, enquanto que a injúria vai tutelar a honra subjetiva, o que a pessoa interpreta, o que a pessoa entende de si mesma. Mas aqui, calúnia.
difamação, injúria, os três tipos penais, tem um recorte de momento em que esses crimes podem ser praticados, ou seja, na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. Então, é na propaganda ou com fins de propaganda. Se não for aqui, cai no residual do Código Penal, tá? E aí, configurado, calúnia, difamação e injúria para propaganda eleitoral ou com fins de propaganda, que resultado que nós temos? Nós migramos para uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o promotor, a promotora eleitoral, no uso das suas atribuições, tomando conhecimento destes fatos, na propaganda ou visando fins de propaganda, ainda que sejam crimes contra a honra, eles se amoldam não no 138, não no 139, não no 140 do Código Penal, mas sim no 324, no 325, no 326 do Código Eleitoral, fazendo com que a ação penal seja pública incondicionada. Então, tomou conhecimento, pode requisitar investigação, tomou conhecimento, pode ajuizar denúncia, independentemente de representação, certo? E é aqui, pessoal, vai ficar no material de vocês alguns precedentes a respeito do tema, tá? Julgado agora de fevereiro de 2025 do TRE aqui do Paraná, a tese consolidada, liberdade de expressão no contexto eleitoral, abrange críticas e questionamentos legítimos sobre a gestão pública, desde que não haja ofensa à honra, falsa imputação de crime ou divulgação de fato sabidamente inverídico. Publicações que expressam dúvida ou insatisfação em relação a atos de gestão pública não configuram crime de calúnia ou abuso do direito à liberdade de expressão. Tá? O bem jurídico da difamação eleitoral é a honra objetiva da vítima e não a lisura do pleito, sendo indiferente para a consumação a ocorrência de lesão ao pleito ou de prejuízo à campanha. Tá? Resta caracterizado o crime, ainda que o fato ocorra em contexto que não seja tipicamente de campanha, de propaganda, perdão, desde que visado fins de propaganda. Tá? Ainda que não seja um ato típico de propaganda, mas se visar fins de propaganda também caracteriza o crime, certo? Crítica política. Aqui, uma questão importante para o nosso dia a dia. A crítica política permitida na propaganda eleitoral abrange fatos históricos, ainda que expostos de modo ácido e contundente. E entre eles estão as posições e condutas de candidatos, os seus acertos e as suas falhas. Tá? Também aqui jurisprudência que eu deixo para vocês. Pessoal, com isso encerramos aqui o nosso terceiro bloco. Voltamos em breve para o nosso próximo bloco da conversa, próximo e derradeiro bloco. Aguardo vocês.